Primeiro, queremos congratular-nos com o método, que aliás já foi seguido nos últimos anos, de haver previamente uma discussão com as diferentes forças políticas sobre o orçamento. Isso parece-nos uma coisa correta e queremos dizer que, independentemente de não ser possível fazer uma análise detalhada de um orçamento que não existe ainda, na sua forma final, há pelo menos um indicador que nos satisfaz, que é a ideia de, perante as dificuldades que a cidade do Porto atravessa, como atravessa o país e como atravessa o mundo num contexto de pandemia, que vieram somar novos problemas a problemas pré-existentes e levantar novas questões, nós consideramos que é muito positiva a opção feita de ter um orçamento que será de natureza expansionista. Porque o que nos foi apresentado, enfim, e presumo até que a formulação final pode até ser diferente, mas o que nos foi apresentado prevê que, apesar da redução da receita fiscal, inevitável nas atuais circunstâncias, o orçamento da Câmara vai aumentar, no mínimo, cerca de 1%. Como muitas vezes acontece, depois temos que ter atenção aos pormenores e entendemos que há muitas matérias nas quais o Partido Socialista apresentará sugestões, propostas concretas para procurar melhorar o orçamento municipal. Mas, em todo caso, eu queria aqui anunciar, porque acho que isso tem significado, queria aqui anunciar que, da nossa parte, haverá um voto de viabilização do orçamento. Bem, agora fica do lado da maioria municipal convencer-nos a votar a favor. Mas a nossa opção, na Câmara e na Assembleia Municipal, será a de nos abstermos ou de votarmos a favor, e isso resultará naturalmente na medida em que algumas sugestões, algumas propostas que nós fazemos possam ou não ser incorporadas na versão final do orçamento. O que eu queria dizer que nós reunimos com todas as forças políticas representadas no Executivo e na Assembleia, recebemos um conjunto de propostas muito detalhadas por parte das diversas forças políticas. Aquilo que estamos a fazer neste momento é trabalhar e olhar dentro daquelas propostas. Há umas que naturalmente poderão ser acolhidas e outras não são. Escusarei de dizer aos senhores vereadores que não poderíamos acomodar todas, sabem bem da realidade que vivemos. Há algumas sugestões que têm impacto orçamental e outras, como o Sr. Vereador bem assinala, que são mais de questão operacional e, portanto, isso mesmo está a ser analisado. Queria também dizer que, pela primeira vez, nós vamos introduzir, na medida em que tivermos propostas escritas de todas as forças políticas, na proposta que iremos trazer à Câmara de orçamento, estarão incluídas todas as propostas que foram apresentadas pela oposição. Portanto, farão parte do documento. Eu creio que isso nunca foi feito anteriormente, mas julgo que isto é muito relevante. É relevante em termos não só da transparência, mas também quando alguém um dia fizer a história do que foram estes anos. Acho que é uma coisa que nunca foi feita e acho que devia fazer. O princípio é este, e eu sempre o disse, a Câmara Municipal do Porto deve funcionar, a nosso ver, no princípio de tomar medidas anticíclicas, e se durante os anos em que as coisas correram melhor nós podemos reduzir o endividamento bancário, no final do ano passado estava a zero, este é o tempo em que o investimento público deve compensar aquilo que são as fragilidades do investimento privado e também compensar as necessidades que haverá sobre o ponto de vista da coesão social, porque essas sim é uma situação que ainda é muito difícil de prever, mas que vai necessitar de investimento e, portanto, relativamente à questão do Porto Solidário, é uma das matérias que nós, até pelas medidas que já tomamos, de não ser anualizado, que nos permitem garantir que esse projeto vai continuar. E ele é muito importante, ele representa um apoio direto às famílias. De facto, como é habitual, o Sr. Presidente tem tido reuniões com vários partidos, teve reuniões com o PSD, mas não deixa de ser surpreendente, e eu fiquei bastante surpreendido, de ver o Partido Socialista anunciar já o seu sentido de voto, ainda sem haver um orçamento, e sem saber se as suas propostas são ou não aceitas e quais é que são aceitos. E o PSD, obviamente, não vai anunciar o seu sentido de voto hoje, não vai anunciar enquanto não conhecer o orçamento. Não tomamos ainda nenhuma decisão sobre votação, porque naturalmente nos reservamos para a apreciação final, embora conheçamos as linhas fundamentais, os detalhes também são muito importantes e não apenas as linhas fundamentais.
consideramos que é positivo que se possa ainda trabalhar no sentido de, enfim, incluir respostas que consideramos importantes exatamente pela grave situação que a população da cidade também está a sofrer. É claro que me podem dizer aí no país, mas nós estamos aqui a preocupar-nos sobretudo com a situação da nossa cidade.